Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Estamos retomando a publicação dos vídeos que pretendemos ser semanais aqui no canal. Hoje nós estaremos apresentando um vídeo que foi resultado de uma pregação que fiz numa igreja sob o tema Maturidade Cristã. Mas antes de exibir o vídeo, eu gostaria de pedir a você que você se inscrevesse no canal, caso você ainda não seja inscrito, que você marcasse lá no sininho para que você pudesse ser comunicado de novas publicações, deixe comentários e também divulgue com seus amigos para que nós possamos conseguir o maior número possível de inscritos no canal. Fique conosco. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, nós leremos todo o capítulo. Eu gostaria que os irmãos, por favor, ouvissem silenciosamente a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou fazendo a leitura aqui na versão revista e corrigida, que eu acho que é a mesma que os irmãos projetam ali de vez em quando. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. A palavra exortação, nesse texto aqui, ela tem um sentido de incentivo, estímulo, encorajamento. Que às vezes, quando a gente fala de exortação, na igreja a gente pensa logo em bronca, né? Mas aqui não, aqui o significado aqui é de incentivo, de estímulo, de encorajamento, enfim. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, ou seja, o Velho Testamento, e do mandamento do Senhor mediante os vossos apóstolos, o Novo Testamento. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, essa expressão últimos dias, ela tem um significado bem especial também, que às vezes a gente pensa que últimos dias se refere ao período da igreja atual. E a expressão últimos dias, ela é um intervalo de tempo que começou quando Jesus foi elevado aos céus ali, junto dos discípulos. E vai durar até o dia do arrebatamento da igreja. Esse intervalo a gente chama de últimos dias. E é o que Pedro está dizendo aqui. Então, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscências é uma propensão para o pecado, que é algo muito natural em todo ser humano, inclusive nós, os cristãos. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como um tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os elementos passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Reflita bem sobre isso aqui, versículo 11.
aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os doutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amados, o texto é longo, são 18 versículos. Eu não pretendo fazer a exposição desse texto. Eu li para que nós pudéssemos refletir sobre o tema que ele aborda. Mas eu não pretendo falar sobre isso. O meu objetivo nessa noite é despertar para a necessidade do crescimento espiritual, até que cada um de nós possa atingir a maturidade cristã. Crescimento espiritual e maturidade cristã, é esse o meu objetivo nessa noite. Por isso quero convidá-los agora para curvar a cabeça e orarmos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te damos graças porque estamos aqui reunidos em teu nome. Estamos na tua casa, Senhor, para meditar na tua palavra e suplicamos que o Senhor seja bondoso e fale conosco aquilo que nós devemos fazer, como devemos agir. Queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua palavra. Queremos te pedir que o Senhor nos dê base para que cresçamos em direção à maturidade cristã, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados, Senhor, em todo lugar por todo vento de doutrinas. Senhor, dá-nos maturidade, dá-nos, ó Deus, que tenhamos desejo de crescer, de estar mais próximos do Senhor, de estar contemplando a tua face, a tua beleza, Senhor amado. Seja bondoso, seja misericordioso, nós te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, eu pedi autorização ao pastor Anderson para fazer um pequeno comercial. Não estou vendendo nada para vocês, pode ficar tranquilo. Mas é que o ano passado eu abri um canal no YouTube. Eu vou ser youtuber, já pensou? O Jacil de youtuber. É brincadeira, né? Claro que não, irmãos, eu não vou fazer nada disso. Eu quero apenas compartilhar alguma coisa da experiência que temos adquirido ao longo desses 45 anos que servimos ao Senhor. E já publicamos nesse canal alguns vídeos. Eu parei o ano passado, em novembro, porque eu estive doente e tive que fazer um procedimento cirúrgico e eu passei algum tempo recuperando, mas agora já estou bem. Então, estou retomando o trabalho no canal novamente. O nome do canal é Livro Aberto. Eu acho, não sei se o Mel que vai projetar ali, a única diferença é que a palavra livro aberto, o A de aberto é um arroba, aquele
aquela letrinha da internet, tá? Então você entra no YouTube, digita lá livro aberto e vai aparecer lá a opção para você poder se inscrever no canal. Se você puder se inscrever, divulgar para os seus amigos. Eu estou começando agora, não tem quase ninguém inscrito. Eu não tenho muita coragem. Essa aqui é a primeira igreja que eu tenho coragem de pedir para as pessoas se inscreverem no canal. Então, se você puder fazer isso, eu ficarei muito grato por sua gentileza de estar me ajudando neste sentido. É interessante que o YouTube, para você poder participar e para você ter seus vídeos divulgados, você precisa de ter um número mínimo de pessoas inscritas lá no seu canal. E eu estou bem longe. Então, se vocês puderem me ajudar, por favor, façam isso e eu vou ficar grato ao Senhor, aos irmãos. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe. Amados, como eu disse, o meu objetivo é despertar para a necessidade de crescimento espiritual, para a necessidade de atingirmos a maturidade cristã. Veja só, não é normal, nem mesmo para uma pessoa que é nova convertida, e eu falo novo convertido, todos os irmãos que estão na igreja com menos de um ano que está frequentando a igreja, mesmo que já tenha sido batizado. Mas não é normal, nem mesmo para uma pessoa nova convertida, ser imatura na fé. O que é imaturidade na fé? É um comportamento em que a pessoa não tem, por exemplo, resiliência, é uma palavra que está bem em voga, né? Que é a capacidade de suportar pressão, de suportar alguma coisa, sem, por isso, perder o jogo de cintura e continuar bem na presença de Deus. Agora, a imaturidade, ela passa a ser um problema grave quando você está na igreja há algum tempo e você continua tendo um comportamento de uma criança espiritual. Quando isso acontece, aí realmente há um problema grave, tá? Por quê? Isso pode acontecer por pelo menos dois motivos. Um deles é porque você não está prestando atenção aos ensinamentos que você está recebendo. Ou você não está frequentando a igreja naqueles momentos que você pode estar aprendendo. O culto de doutrina, escola bíblica dominical, reuniões de oração, os cultos dominicais. Talvez nos cultos dominicais sejam os menos indicados para você chegar à maturidade cristã. Mas os cultos de ensinamento, os cultos de oração, a escola bíblica dominical são essenciais. E essa é uma das razões de muitas pessoas nunca chegarem à maturidade. Um outro motivo é o seu desinteresse pela palavra de Deus. A leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia por si só, ele nos possibilita o crescimento espiritual e o atingimento da maturidade. Só a leitura da palavra, só o estudo da palavra possibilita isso. Se você associar o estudo da palavra com oração, com seu envolvimento na obra de Deus, participando daquilo que faz parte das suas obrigações aqui na igreja, é fácil que você atinja a maturidade cristã muito rápido. Mas se você não fizer isso, é mais complicado. Eu não vou apresentar aqui uma receita de bolo para você crescer espiritualmente, para você atingir a maturidade cristã. Eu não poderia fazer isso. Aliás, eu nem tenho receita de bolo. Eu na cozinha eu só sei fritar ovo e nem bife eu sei fazer. E bolo muito menos. Mas eu gostaria de apontar alguns indicadores que pode ajudar você a verificar se você está avançando em direção à maturidade cristã. E eu quero dizer para os irmãos que ser maduro na fé é essencial para que nós tenhamos um bom relacionamento com os irmãos na igreja, com as pessoas lá fora, mas principalmente com Deus, tá?
Então é importante que você pense nisso. E o primeiro indicador que eu quero apresentar é o seguinte: pessoas maduras na fé, elas têm desejo de aprofundar os seus conhecimentos na palavra de Deus. Eu acho inadmissível, olha que eu estou usando uma palavra muito forte, inadmissível que uma pessoa que está na igreja há 1 ano, 2 anos, essa pessoa não tenha lido pelo menos o Novo Testamento da Bíblia. Até porque eu creio que quem faz o discipulado das pessoas aqui na igreja antes do batismo, sugere para elas que elas devem ler primeiro o Novo Testamento antes de ler o Velho. Eu creio que é feito isso aqui, ou na escola dominical, ou em um outro dia da semana. Então é inadmissível que uma pessoa esteja na igreja há 1 ano, já tenha se batizado nas águas, e até hoje ainda não leu pelo menos o Novo Testamento uma vez sequer. Quem é maduro na fé evidencia isso, é um dos traços que evidencia, é o desejo que ele tem de conhecer a palavra. Amados, o estudo da Bíblia é a coisa mais salutar, e eu estou dizendo estudo, não leitura da Bíblia. O estudo da Bíblia é a coisa mais salutar para aqueles que querem crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Qual a diferença entre leitura e estudo? Veja só. Quando você lê as Escrituras, regra geral, você não fica muito atento a termos que você não conhece, a passagens mais difíceis de interpretar. Aliás, tem muita gente que quando chega em determinadas passagens das Escrituras, pula, passa para frente, deixa de ler o livro, porque é mais complicado. Um exemplo disso são as genealogias da Bíblia. Nós temos várias genealogias na Bíblia. A primeira delas está lá em Gênesis capítulo 5, depois nós temos nos capítulos 10, e depois vai por aí, vai repetindo ao longo da Bíblia várias genealogias. Veja só, as genealogias que estão aqui no começo da Bíblia, aqui no capítulo, por exemplo, 10 das Escrituras, essa aqui, ela é sem dúvida nenhuma a mais importante das genealogias da Bíblia. O que são as genealogias? Em geral, elas trazem a lista de pessoas importantes. Aliás, todas as pessoas, sem exceção, cujo nome está registrado na Bíblia, é uma pessoa importante. Todas elas. Você pode, mas um tal de não sei quem, um nome que eu nunca vi, está lá. Essa pessoa foi importante. Essa genealogia de Gênesis capítulo 10, ela traz para você a informação de como as culturas, elas foram se espalhando pelo mundo. Agora, você não vai compreender isso se você ler simplesmente lá os descendentes de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Cão foram tais e tais e tais, os filhos de Sem foram tais e tais, os filhos de Jafé foram tais e tais. Você precisa ter um pouco mais de interesse. Eu estou dizendo isso, que a leitura, você só faz isso. Você passa por cima. Quem é que me interessa saber que Jafé teve tantos filhos, que o Cão teve tantos filhos, ou que o fulano teve tantos filhos? Aí você pula isso. E aí você não sabe por que nós temos os europeus, os asiáticos, os africanos e todos os povos que estão espalhados pela terra. Quando você estuda a Bíblia, você vai muito mais fundo. E é o estudo da palavra que nos possibilita a maturidade. Nós costumamos dizer que nós temos 2 maneiras de aprender, né? Nós temos a aprendizagem que, aqui tem vários professores, eu estou vendo aqui, nós temos aquela aprendizagem que a gente chama de aprendizagem mecânica, ou sei lá, como é que é o nome? E nós temos a aprendizagem significativa. Na leitura,
a minha aprendizagem é mecânica. Eu, por exemplo, eu aprendo algumas coisas importantes, interessantes, mas só isso. Mas, às vezes, eu não consigo aplicar o que eu estou aprendendo no meu dia a dia. A aprendizagem significativa é aquela aprendizagem que, depois que você aprendeu, você consegue aplicá-la nas várias situações do seu dia a dia. Você que é uma dona de casa vai saber aplicar aquilo que você aprendeu nas Escrituras, como cuidar de seus filhos, do seu marido, da sua casa, do seu trabalho, enfim. Você que é o pai, você vai aprender sobre a responsabilidade que você tem como sacerdote da família, como aquele que deve liderar a sua casa para conduzir a sua família na presença de Deus. O que você pode fazer? Veja só, no livro de Deuteronômio, é só um exemplo que eu quero dar de aprendizagem significativa. No capítulo, a partir do capítulo, versículo 4, no capítulo 6, ali tem o Shema. Shema é uma expressão que ela aparece pouquíssimas vezes na Bíblia, se não me engano 3 ou 4 vezes. É quando o escritor ele chama a atenção dos leitores e ele diz o seguinte: olha, ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Na sequência, ele diz por que é importante você entender que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí ele começa dizendo o seguinte: as palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração e você vai inculcar nos teus filhos. A palavra inculcar literalmente significa você fazer todo o esforço, todo o empenho, toda a dedicação, todo o zelo que for necessário para que seus filhos aprendam aquilo que o Shema está mandando você fazer. Ele fala: olha, você vai com todo o zelo, com toda a dedicação fazer com que seus filhos aprendam. Isso é aprendizagem significativa. É diferente de você simplesmente falar: olha, vocês precisam ler a Bíblia, vocês precisam orar, vocês precisam disso, vocês precisam daquilo. Então veja que todos nós, amados, precisamos entender que os ensinos elementares da palavra de Deus, eles são importantes, mas eles são elementares, tá? Não é por aí. Na carta aos Hebreus, o escritor ele chama a atenção, capítulo 5, versículos de 12 a 14, eu vou ler aqui para você. Não precisa nem projetar não, tá, Melk? Diz assim: olha, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Rudimentos aqui são as coisas mais elementares, mais básicas, tá? Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa jejuar pelo menos uma vez por semana, isso são coisas elementares, são coisas básicas. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Então veja, o que o escritor chama a atenção aqui, já era tempo de vocês ser mestres. Você está na igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e até hoje você precisa que alguém fique aí passando a mão na sua cabeça, orando por você, porque você está fraco na fé, você está faltando aos cultos, você não vem para a igreja, você está achando mais importante ver um jogo de futebol, assistir um programa lá, não sei lá onde, do que estar na igreja. Isso é uma evidência clara de imaturidade, quando você depende desse tipo de coisa. Então, já era para você ser mestre, mas você continua ainda sendo um menino na fé.
alguns crentes não conseguem se desenvolver espiritualmente, exatamente por conta disso. Você chega para ele e pergunta: irmão, você já está conseguindo ler a Bíblia? Oh, irmão, é tão difícil. Irmão, às vezes eu pego para ler, até eu tenho tempo, eu pego para ler, mas quando eu leio 2 versículos, me dá um sono. Ou então, irmão, eu leio, mas eu não entendo. Ora, irmãos, para você entender as Escrituras, você precisa de algumas atitudes. A primeira delas é você fazer a leitura com dedicação, como eu disse. Hoje, nós temos os nossos smartphones, que nós temos dicionários neles. Até dicionários bíblicos nós temos. Nós temos a possibilidade de baixar várias... Nesse meu smartphone aqui, que é bem velho, que ele já é vovô dos smartphones mais novos, eu tenho mais de 50 Bíblias aqui dentro. Então é que eu tenho quase todas as versões. Eu tenho quase todas as traduções que eu preciso. Essa é uma coisa que você precisa fazer. Você está lendo a Bíblia? Nós da Assembleia de Deus, nós temos o hábito de preferir a Bíblia na versão revista e corrigida. Porque gostamos mais, é costume da igreja, etc e tal. Mas eu quero dizer para os irmãos que a versão revista e corrigida é a versão mais complicada para você entender. Ela é muito erudita, ela tem uma linguagem ainda arcaica, e ela foi traduzida pelo método formal, que é o método mais complicado, porque os tradutores, quando fizeram a tradução pelo método formal, eles copiaram cada palavra do jeito que o escritor original escreveu. Uma tradução feita pelo método dinâmico, por exemplo, a tradução é feita com o tradutor tendo mais a preocupação de dar o sentido da frase para você. Aí você entende muito mais fácil. Por exemplo, se você pega a versão revista e corrigida e lê, fica difícil de entender? Pega a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma paráfrase, você vai entender com muito mais facilidade. Pega uma NVI, você vai entender com muito mais facilidade. Pega uma NVT, você vai entender com mais facilidade. Pega uma nova Almeida atualizada, você vai entender com mais facilidade. Agora, se você ficar pegando, não, eu só vou ter essa aqui, porque essa aqui é a minha Bíblia, a preferida, eu gosto só dessa e tal, você vai ter dificuldades. Então, a leitura que você vai fazer, você tem que entender o que você está lendo. Porque se você lê, não entende o que você está lendo, o que adianta isso? Você não sabe as palavras que tem lá, você não consegue traduzir. Você sabe, por exemplo, o que é uma... Eu não sei a pronúncia correta, mas eu acho que é calonquítida. Sabe o que é isso? Quem souber me diz aí. O que é uma calonquítida? Jeane, você que é boa de Bíblia, a pronúncia é essa mesmo? É, né? Então não conta para mim não, tá? O que é isso? Então veja, se você está lendo a Bíblia, você chega nessa palavra, você não sabe o que significa, você passa para frente, você não vai entender o que o escritor quis dizer. Se você pega uma versão feita pela tradução mais fácil, e ele tem a preocupação de dar o sentido, você vai entender. E aí você começa a desenvolver a sua vida cristã. Só para matar a curiosidade dos irmãos, é uma fruta. Viram aí no... Pois é, as meninas ali do conjunto de música já foram rápidas ali no Google, e o Dr. Google ensina direitinho. O melhor teólogo que existe hoje é o Google. É aquela fruta que o pessoal que foi fazer lá uma sopa para o pessoal comer, lá no Jonas, eles pegaram, era uma parreira brava, ela é uma fruta, parece um melão, parece, sei lá, uma melancia pequena, é algo mais ou menos assim. E aí, se você não souber o que é isso, aí como é que você vai fazer? Você não vai entender, tá? Então, veja só. Essas pessoas estão sempre dependendo de que outros que as ensinem, não são capazes de estudar as Escrituras com mais profundidade sozinhos. Estão na igreja há tempo, está na hora de sair da zona de conforto. Zona de conforto é essa coisa que a gente está sempre com preguiça. Ah, não, hoje eu estou cansado. Aí você está cansado de ler a Bíblia, vai para frente da televisão.
vai para frente do computador, pega o WhatsApp, vai para as redes sociais, e aí fica, ó. Aí não cansa mais, aí não tem problema. Vai assistir uma partida de futebol. Então, se você está aqui na igreja, sai dessa zona de conforto e vai estudar a Bíblia com mais interesse, com mais frequência, mais dedicação. O versículo 18 do capítulo 3 que nós lemos diz assim, olha, antes crescei na graça e no conhecimento. Crescer na graça, vamos dizer assim, que é no sentido espiritual, tá? Eu não vou nem entrar em detalhes. Crescer na graça é no sentido espiritual, sua comunhão com Deus, etc e tal. E crescer no conhecimento é você entender o que você está lendo. É você saber o significado daquelas expressões que você está lendo. Tá? Isso é interessante. Se você conseguir entender isso, você vai crescer muito mais rapidamente. Crescer na graça significa desenvolver. Tá? Perdão, crescer no conhecimento significa você desenvolver. Crescer na graça também, desenvolver, mas no sentido espiritual, ok? Um segundo indicador que eu quero conversar com os irmãos, é que pessoas maduras na fé, não se frustram com facilidade, às vezes com ofensas, difamação, calúnia, sei lá o quê. Olha, eu creio que todos nós aqui, ou quase todos aqueles que estão na igreja há mais tempo, conhecem alguém que está milindrado porque foi ofendido e está lá fora hoje. Deixou a igreja. Saiu, ficou magoado, sei lá, com o pastor, com o obreiro, professor de escola bíblica, com o irmão, com a irmã, com o colega aqui do, como é que é o MMA, né? MMA não é aquele negócio de briga não, né? MMA. Então, às vezes a pessoa ouviu uma palavra, alguém olhou para ela. Uma vez uma irmã na igreja, eu não era nem o pastor da igreja, eu era o copastor da igreja. E eu era, lá na igreja nós tínhamos uma escola, e eu era o diretor dessa escola, uma escola secular. Eu era o diretor da escola. E um dia eu estava chegando para a escola, eu tinha que chegar todos os dias, 6h30, 7 horas no máximo, para poder organizar as coisas e tal. E eu estava chegando e eu já era quase 7 horas, e eu estava atrasado, e eu passei correndo, eu subi a escada assim correndo, e ela passou por mim. Eu não falei nada para ela. Pronto. A irmã começou a ficar triste, chorou, ligou para a Reni e falou assim, o pastor Jacil está com raiva de mim. Ele passou por mim, nem falou comigo. Gente, eu estava tão apressado que eu podia ser o pastor que estivesse ali na minha frente, eu tinha passado por cima dele. Então a gente não pode se melindrar por conta dessas coisas tão simples. Pessoas maduras na fé aceitam críticas, aceitam acusações e passa por cima. Tá? A gente tem que ter isso. Todos nós sofremos algum tipo de ataque por sermos cristãos. Mas a gente não tem que se frustrar por conta disso. Provavelmente alguém já chegou para o conjunto de louvor aqui daqui e falou, olha, hoje o louvor não foi legal. Faltou alguma coisa, eu não sei se era a bateria, se era o teclado, que não estava bom, alguma coisa desafinou hoje. Eu não sei, alguém estava fora do tom. Pronto, aí lá vai. Já criou um problema sério. Eu me lembro aqui uma vez, eu falei uma bobagem, bem grande mesmo, tá? Isso tem uns quase 40 anos isso. Eu estava chegando para a escola dominical, naquela época a gente tinha escola dominical aqui, acho que era 7h15 da manhã que a gente começava a reunião dos professores. E eu estava chegando aqui, aí o pessoal do coral, na época eu nem me lembro quem era o regente, eu sei que o pessoal do coral estava indo para o lado do coral. E alguns professores estavam indo para o coral. Não era nem o irmão Raimundo, nem o irmão Socorro, tá? Pode ficar tranquilo. E aí, eu falei assim, ué, para onde vocês estão indo? Aí uma das professoras falou, não é porque nós temos que ir para o coral, porque não sei o quê, não sei o quê. Aí eu soltei uma bela de uma besteira. Eu vou compartilhar com vocês, que já tem mais de 40 anos, eu creio que o pessoal nem se lembra mais disso. Mas eu falei, não, eu não acredito. Eu estava puxando a brasa para a minha sardinha, claro, para a escola, né? Eu falei, eu não acredito. O coral ensaia e canta sempre a mesma lequera. Pronto. Jesus Cristo foi o fim do mundo para mim naquele dia.
todo mundo. Gente, se tivesse o WhatsApp naquela época, eu estava enrolado. Ainda bem que não tinha o WhatsApp, só tinha mesmo, era o Suchico. Mas, gente, foi uma quizumba que deu essa expressão que eu falei. Também o coral ensaia, só canta as mesmas lequera. Lequera, para quem... Eu sou goiano. Então, aqui em Goiás, lequera significa aquela coisa sem qualidade. É uma música muito ruim. Claro que eu não deveria ter falado aquilo. Mas também não era motivo para tanto melindre. Mas tem gente na igreja que é assim. Vocês não são assim não, né? Pode chegar e falar assim, ó, essa bateria está ruim, está desafinada. Ou esse violão, ou esse baixo. Eu fiquei admirado do filho do Júnior tocando aqui, meu Deus. Menina, você está com quantos anos? 18? Meu Deus, estou velho. Gente, 20 anos já. Pai do céu. Eu vi esse menino sendo apresentado no colo do pai aqui, bebezinho, menor do que o do Paulo, né? Paulo. Meu Deus, hoje está com 20 anos. Né? Então, vocês não ficam assim não, né? Posso fazer crítica, né? Esse contrabaixo hoje eu não gostei. Poxa, logo o contrabaixo, né? Poxa vida. Irmãos, então é assim que as pessoas se sentem às vezes. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser mais maduros, nós temos que ser mais dispostos e temos que crescer mais rápido nisso aí. Veja o que Paulo disse aos Gálatas. Gálatas 6,17. Desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Você quer saber o que são? Olha aqui a diferença de ler e estudar. Quando eu leio isso aqui, Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O que é isso? Que marcas são essas? Ele tinha tatuagem? Ixi, então eu posso fazer tatuagem. Se Paulo tinha, posso fazer tatuagem, né? Mas você não pode interpretar desse jeito. Vá para 2 Coríntios capítulo 11. E você vai entender quais eram as marcas que Paulo tinha no corpo dele. Tá? Lá ele vai falar, eu levei não sei quantos açoites, apanhei, fui apedrejado, me quebraram todo. Teve lugar que eu fui deixado como morto, fui perseguido pelos falsos irmãos, fui perseguido pelos fariseus, fui perseguido pelos judeus, fui perseguido por todo mundo, sofri horrores. Aí ele diz aqui para os Gálatas, agora ninguém me enche o saco, tá? É isso aqui que ele está dizendo. Porque eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Isso é porque ele estava sendo difamado e ele queria falar com os irmãos de uma forma mais contundente. Aí ele disse isso aqui. Tá? Mas se você ler 2 Coríntios capítulo 11, não vai ler agora, mas a partir do versículo 23, você vai entender por que Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas. Eram feridas, cicatrizes de verdade. Rasgos das chicotadas que ele levou, marcas das pedradas que ele levou, e tantas outras coisas que ele sofreu. Veja o que ele diz aos coríntios. Olha só. 1 Coríntios eu estou lendo aqui, nem o segundo não é. Olha, até esta presente hora, ou seja, até hoje, sofremos fome e sede, estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. Quer dizer, trabalhava o dia todo e não sabia nem um dia dormir. Nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Agora, ouça essa frase que ele diz aqui. Irmãos, isso aqui é o pior degrau que alguém pode descer, no sentido de ter respeito por ele. Ele diz assim, olha, até o presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo, como a escória de todos. Essa palavra escória, em outras versões, ela diz, nós temos sido a imundície de todos. Sabe o que significa essa expressão imundície aqui? Em Israel, os irmãos sabem que uma pessoa leprosa,
ela não podia participar da sociedade. Ela era banida, ela ficava lá nos locais dos leprosários, e ela ficava para lá. Aqueles panos que ela enrolava nos lugares dos ferimentos, quando ela tirava, aquilo estava impregnado de pus, de coisa putrefata, porque o corpo do leproso ia necrosando, e ele ia ficando deformado muitas vezes. Aqueles panos sujos de sangue do corpo do leproso é que era chamado de imundícia. Exatamente isso. É isso que Paulo está dizendo. Nós temos sido tratados desse jeito. Então imagine como que nós vamos ficar. Agora, olha só, o que Jesus afirmou? Mateus capítulo 5, versículos 10 até o 12. Ele diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha só que contraste. Hoje, quando nós somos ofendidos, nós ficamos melindrados. Não queremos mais ir para a igreja, precisamos receber visita, oração, imposição de mãos e tantas outras coisas. Jesus fala assim, olha, exultem. Exultar é o êxtase da alegria, e você fica eufórico, e você fica feliz. É isso que é exultar. Então veja, devemos entender que quando alguém faz isso, antes de reclamar, quando você passar por uma situação dessa, antes de você reclamar, dá glória a Deus. Eu estou olhando para você, muito para vocês, mas não é por nada não, tá? É porque eu gosto de vocês, vocês são muito especiais, e também o pastor Anderson está aqui, então eu tenho que olhar para ele também. Então, quando você passar por uma situação dessa, antes de você murmurar, dê glória a Deus, exalte a Deus. Como é que é o hino que vocês cantaram? Se ele fizer, eu vou fazer assim, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se ele me curar, ele é Deus. Só que a gente não fala se ele não me curar, né? A gente passa para outra coisa. Mas tudo, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Então nós precisamos pensar nisso. E não ficar só na teoria, só na retórica, que é o que muitas vezes a gente faz. Irmão, você está feliz? Paulo, você está feliz? Irmão, estou feliz demais. Ô, irmão, maravilha. Quando ele sai ali fora, que ele vai entrar no carro, o carro não pega, porque a bateria riu, ele esqueceu o farol ligado, a bateria estava já nos últimos, não pega, ele, ai, que porcaria! Mas não estava feliz aqui? Só uma bateria riada gerou todo esse desconforto? Mas é assim que a gente faz. O imaturo na fé, ele faz isso. O terceiro indicador que eu quero dizer da maturidade é que pessoas maduras na fé têm uma cosmovisão baseada nas Escrituras. Cosmovisão, de maneira mais simples, é a forma como cada um de nós vê aquilo que nos rodeia, aquilo que nós flutuamos em cima, nossa família, nosso trabalho, nossos passeios, nossa igreja, nossos filmes, nossos jogos de futebol, tudo. Essa é a que a gente pode chamar de cosmovisão. Nosso modo de viver diz quem somos. Segundo a recomendação de Paulo aos Efésios, ele diz, olha, Efésios capítulo 4, versículo 17, não vivam mais como os outros gentios. Por que ele fala como os outros? Porque nós éramos gentios também. E os gentios viviam na ignorância, porque eles não conheciam Deus. Paulo fala assim, olha, no outro tempo vocês não eram os servos de Deus, vocês viviam lá sem esperança, perdidos e tudo. Então não vivam mais como eles. Essa é a recomendação de Paulo. Agora que servimos a Deus, devemos olhar o mundo pela ótica das Escrituras. Olha só o que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim, olha, já estou crucificado com Cristo,
vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Ah, meu irmão. E olha o que ele continua dizendo. Gálatas 5:24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificar a carne não é porque você vai virar vegano, não, nem vegetariano. Carne na Bíblia, em quase todas as citações, significa a natureza humana, esse comportamento nosso que é concupiscente, que é errado, que é tendente ao pecado. Então Paulo diz, olha, os que são de Cristo crucificaram, quer dizer, a vida, a vontade dele, o desejo dele está lá na cruz pregado. É isso que ele está dizendo. E ainda em Gálatas capítulo 6, versículo 14, ele diz assim, olha, o mundo está crucificado para mim. A palavra mundo aqui é a tradução de cosmos, tá? Ele diz, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, tudo isso que me cerca, tudo isso que eu me envolvo no meu trabalho, na igreja, na minha vizinhança, na minha faculdade, etc, etc e tal, isso para mim está crucificado. É como disse Jesus na oração sacerdotal, Pai, eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, mas eu quero que o Senhor nos livre do mal. Quer dizer, nós não temos como sair do mundo. Para a gente sair do mundo, a gente tinha que morrer. Jesus falou, eu quero que o Senhor livre eles do mal. Isso é você caminhar em direção à maturidade, tá? Então a gente precisa ser maduro. O quarto indicador que eu quero dar aos irmãos é que pessoas maduras na fé têm domínio próprio. Sabe o que é domínio próprio? É quando você consegue controlar o seu ímpeto. Por exemplo, aqui em Brasília, o trânsito de Brasília ele é terrível, mas ele é bom, sabe isso? Se vocês fossem dirigir em algumas capitais por aí afora, como eu já dirigi, Salvador, Recife, meu Deus, Recife então é um caos. Quem é de lá, pastor Fernando, conhece bem. Salvador então, meu Jesus, aquilo ali é um terrível para você andar, tá? Domínio próprio é quando você está naquele trânsito mais horroroso, que alguém te prejudica, te dá uma fechada, impede você de ir para onde você precisava, você por conta do que ele fez, você vai ter que dar uma volta muito grande para poder retornar, e você não fica com raiva, porque você sabe o que acontece? Quando alguém faz isso com a gente, o que a gente faz? Seu filho disso, seu não sei o quê, e quando a gente não faz pior, dá uma reduzida no carro e passa na frente e joga na frente dele. A gente faz isso. Quantas vezes você já viu isso no trânsito? Tá? Domínio próprio não nos permite fazer isso. A pessoa te deu uma fechada, a pessoa te prejudicou, a pessoa fez algo errado com você, você está ali no estacionamento do shopping, do supermercado, sei lá de onde você está, e você está ali parado há 10 minutos esperando uma vaga. Hospital, né? Clínicas, quando a gente vai ali no setor hospitalar sul, então, pelo amor de Deus, aquilo ali é um caos para a gente estacionar. Você chega ali, você está lá 10, 15 minutos esperando, e quando uma vaga surge, que o camarada está tirando o carro, que você liga seu carro para passar, outro vem e joga o carro na sua frente e coloca na vaga. O que você faz? Você ora por ele? Coisa nenhuma. Pô, cara, eu estou aqui esperando a meia hora, você chega e já vai metendo seu carro na minha vaga? Pô, você não tem educação, não? É assim que a gente faz. Vocês nunca viram isso? Aliás, vocês nunca fizeram isso, né? Tá? Então, isso é domínio próprio, é quando você não faz isso. A pessoa jogou o carro na sua vaga, que você estava ali esperando, ou então você chega, eu tenho um privilégio, né, que eu tenho no meu carro uma plaquinha assim de idoso, né, que eu já passei de uma certa idade,
E então eu tenho direito a estacionar nas vagas reservadas para aqueles que estão na melhor idade. Melhor idade coisa nenhuma, tá? Não precisa pensar que isso é melhor idade não, que não é não. Quando a gente chega nessa idade, a gente começa a sentir dor. Eu mesmo passei agora quase 3 meses fazendo tratamento, cirurgia, escambau 4. Aí você está ali e tem uma vaga ali que você vai colocar seu carro, chega um garotão ou uma garotona e joga o carro na sua vaga lá, que tem uma placa lá assim, preferencial para idosos e é obrigatório a colocação, o uso da fichinha lá, né? Tem aquela fichinha que a gente coloca lá em cima. O que a gente faz? Chega lá e fala assim, você não leu a placa não? Você é analfabeto? Você é burro? Ou então, gente que coloca na vaga reservada para portadores de necessidades especiais. Uma vez eu vi uma pessoa falando o seguinte, você deve ser deficiente mental, né? Porque colocou na vaga de... Eu falei, meu Deus, isso aí para sair tiro daí não custa muito eu sair daqui de perto. Tá, irmãos? Amados, a falta de domínio próprio é uma das maiores evidências da falta de maturidade cristã dos servos de Deus. Ter domínio próprio, controlar-se, ter equilíbrio. Deu problema? Deu. Dá um tempo. Que dá para a gente conseguir chegar a um bom senso. Dá para a gente conseguir contornar. Tá? Eu pastoreei uma igreja lá em Samambaia. E eu já tinha minha carteirinha de velho para estacionar na vaga lá, né? E lá, né, eu nunca pedi vaga para estacionar meu carro na porta das igrejas que eu já pastorei. Eu já pastorei por mais de 20 anos. E eu nunca pedi para a igreja deixar uma vaga lá para o meu carro. Eu sempre chego, coloco meu carro o mais distante possível, porque eu sempre chego cedo. Então, coloco meu carro lá, mais distante, para deixar as vagas para mais perto, para os outros que chegar mais atrasado. Mas um dia eu cheguei, eu nem me toquei. Eu cheguei, estacionei meu carro, bem numa vaga que tinha uma plaquinha lá, reservada para idosos. Eu coloquei o meu carro lá. Sabe o que aconteceu? Na boa, o diácono que estava cuidando do estacionamento falou assim, pastor, essa vaga aí é reservada para idosos. Eu me deu vontade de pegar o meu papelzinho e falar, tá aqui, ó. Mas eu falei, tá bom. Ô, irmão, sabe que eu não tinha nem prestado, me desculpa. Claro que eu sabia, né? Peguei, tirei meu carro, pronto, sem problema algum. Não disse nada para ele, não disse nada que eu era idoso, que eu tinha credencial para estacionar ali naquela vaga. Qual o problema? Tem nada demais. Um colega nosso foi fazer um treinamento na Suécia. Se não me engano, na Volvo. A Volvo é uma empresa sueca, não é? Ele foi fazer um treinamento lá. E ele combinou com o pessoal da empresa que iria pegá-lo no hotel para chegar lá na hora e tal. O rapaz, meia hora antes do horário marcado, o carro da empresa chegou para pegar o rapaz lá no hotel. Ele vendo do carro, ele já estava pronto, foi embora. Quando ele chegou no hotel, era um tempo de frio daqueles abaixo de zero. Suécia fica lá no norte da Europa, é frio de 30 graus abaixo de zero. Eles chegaram, o estacionamento todo livre, não tinha nenhum carro. O motorista foi estacionar no local mais distante do estacionamento. Ele olhou aqui e falou, caramba, o que será que está acontecendo? Primeiro dia fez isso, segundo dia fez isso, terceiro dia fez isso, no quarto dia, ele falou assim, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que nós chegamos tão cedo e você coloca lá no final do estacionamento, quando aqui está todas as vagas aqui? Ele falou, porque você precisa entender o seguinte, as pessoas que vão chegar mais tarde, elas vão chegar atrasadas, então elas precisam de uma vaga aqui perto, para que elas cheguem rápido no local de trabalho. Simples assim. No Brasil, a nossa cultura é totalmente o contrário, né? Eu chego, eu quero colocar bem na porta ali, isso aqui é a minha vaga. Eu coloco aqui e ninguém me tira. Veja só. Nas Escrituras, o domínio próprio é descrito como fruto do Espírito. Não vou nem ler aqui para vocês. Gálatas 5:22. Aqui, nessa versão, ele fala temperança. Temperança, domínio próprio, é a mesma coisa, tá?
Veja só, por mais que a situação possa nos induzir a uma reação diferente, mundana, devemos ter cuidado, dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo. O que é que eu vou ficar discutindo, criando caso, brigando, querendo chamar atenção, querendo ter preferência, querendo ter isso, querendo aquilo? Ou como ele disse aos Gálatas: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Cara, se Cristo viver na gente, a gente vai estar lá no topo da maturidade cristã. Vamos estar subindo cada dia mais. Finalmente, estou parando, tá, pastor? Me dá só mais meia hora, tudo bem? Quem já viu os vídeos do Luciano Subirá no YouTube? Alguém já viu aqui? Bom, o Luciano Subirá, ele é bem espirituoso, e de vez em quando ele já chega no final, que eu não tenho mais tempo para ele falar, ele fala assim: quem é que pode, os irmãos podem me dar mais 5 minutos? Quem pode me dar mais 5 minutos só para eu concluir? Aí vários irmãos levantam a mão, né? Aí fala assim: 5, 10, 15, 20, tá, 25, tá bom, não precisa mais não, tá? Então olha só, então, tá vendo, entendeu? Pessoas maduras na fé buscam equilíbrio no momento de conviver com o mundo e se manterem fiéis a Deus. Amados, como Jesus disse, nós não fomos tirados, nós não vamos ser tirados do mundo. Nós convivemos com pessoas desonestas, mentirosas, preguiçosas, malfazejas e etc, 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 etc. Nós não vamos sair daqui. Agora, o que a gente precisa? Ter equilíbrio. Sabemos que a maior preocupação do inimigo é nos afastar do centro da vontade de Deus. E ele vai usar tudo que ele puder para que você saia do lugar onde Deus quer você. Se você tiver equilíbrio e saber dosar a sua participação, o seu envolvimento lá fora, você vai conseguir. Não podemos nos conformar com o mundo sob nenhuma justificativa. Quem é maduro na fé sabe disso, que essa é uma parada indigesta. Meu irmão, não dá para você competir. Se você partir para o confronto com o mundo, você perde de goleada, mas é de goleada mesmo, tá? Você precisa ter muito cuidado com isso. Não parte para o confronto, não parte para a briga, não parte para a discussão, para os questionamentos, tá? O mundo é um lugar de angústia, de aflições, mas o cristão maduro não se abala por causa das críticas que recebe, sabendo que nem mesmo Cristo ficou livre delas. Tá? Ele mesmo disse que no mundo teríamos aflições. Irmãos, e a palavra aflição aqui é algo insuportável. O Senhor é misericordioso e tem nos livrado de passar por aflições. Talvez a pior aflição que eu já sofri, eu sei que eu fui protegido por Deus de uma forma amorosíssima, foi quando eu perdi meu filho. Vocês conhecem a história, eu não vou repetir. 20 anos de idade, dedicado à obra de Deus, professor de escola, líder dos jovens, trabalhava na igreja mais que tudo, sonoplasta da igreja. Vai para a faculdade, fazer aula, e acontece a tragédia que aconteceu. Quando meu filho mais velho, o Duarte, foi lá no ministério me encontrar para me dar a notícia. Quando ele entrou na minha sala, eu tinha uma sala que eu ficava sozinho, ele entrou na minha sala e as pessoas que vieram com ele ficaram lá fora. Quando ele entrou na minha sala, eu percebi que algo era grave. Ele não olhou nos meus olhos, ele não sorriu, ele simplesmente baixou a cabeça e disse assim: pai, o Mateus, pai, só isso. Ontem fez 17 anos isso. Foi a pior dor da minha vida.
Mas sabe o que eu ouvi naquele instante, lá no fundo da minha alma? O Senhor disse assim: Jacildo, eu fiz o melhor. Irmãos, se 1 milhão de vezes eu tivesse tido oportunidade, eu teria ido no lugar do meu filho. Se eu tivesse tido oportunidade de escolher, eu teria ido. Foi a pior dor que eu já senti. Até hoje, isso ainda embarga a minha voz quando eu falo. Mas o Senhor me protegeu de tal maneira, Ele blindou os meus sentimentos, quando Ele disse: Jacildo, eu fiz o melhor. Se nós passássemos pelas aflições do mundo, nós estaríamos fritos. Desculpe o fritos. Estaríamos completamente enrolados. Vamos finalizando agora, porque senão o Anderson vai chegar aqui e falar: meu amigo, eu te dei até tal hora, já passou. Eu quero apenas ler, sem comentário, as aplicações que eu gostaria de fazer em cima disso que eu comentei com os irmãos aqui. Primeiro, a busca da maturidade cristã exige que tenhamos interesse em conhecer com profundidade a palavra de Deus. Se você não tem esse interesse, é uma evidência de que você não está caminhando em direção à maturidade. Segunda, todos nós sofremos algum tipo de ataque por sermos cristãos, mas com domínio próprio, podemos lidar, não com facilidade, mas de modo a vencer estas situações. Domínio próprio é o segredo. Terceira, agora que você é um servo ou uma serva de Deus, deve moldar seu comportamento por princípios bíblicos diante das adversidades. Sabe o que é um princípio bíblico? É aquilo que está por trás do mandamento. Por exemplo, a Bíblia diz assim: não matarás. Quais os princípios que subjazem a esse mandamento de não matar? O amor que eu tenho que ter pelas pessoas, o valor à vida, o respeito ao outro, e vai por aí afora. Isso são princípios que me fazem obedecer o mandamento de não matar. A nossa vida tem que ser moldada por princípios bíblicos e não por mandamentos. Se você simplesmente pensar em não adulterar, você não vai saber por quê. Mas pensa nos princípios. Quarto, todo cristão deve ter cuidado, vivendo de forma equilibrada na busca da maturidade cristã, tendo isso como objetivo principal. É a minha meta. Paulo disse: olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que está diante de mim. É isso que você tem que fazer. 5, pode vir, pastor Anderson, pode vir. Devemos estar preparados para receber ataques por nossa posição cristã diante da crise de identidade religiosa que o mundo vive, sem que isso afete a nossa conduta diante de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, te louvamos, te damos graças por seu amor e seu cuidado para conosco. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem nos despertado, obrigado porque o Senhor tem falado, obrigado porque o Senhor tem nos chamado a atenção. Abençoa cada pessoa que está aqui, cada um daqueles que está ouvindo pela internet, em nome de Jesus. Amém e amém.